Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência no vídeo 188. Então, o que muitas pessoas não sabem é que, por exemplo, para Deus ou para Jesus, vinha aqui na terra, vinha aqui à terra, e separar os bons dos maus. Você tem que ter vivido desde quando você foi criado até hoje. Até aquele momento ali, da ressurreição. Desde quando você foi criado, que de acordo com alguns estudos, o tempo equivale a de 8 a 10 surgimento, vida e extinção de 8 a 10 sistemas solar como o nosso. Porque você acha que nós tivemos princípio aqui na Terra? Não. Nós viemos de outras dimensões. Até porque nós nunca fomos criados. Nós sempre existimos. Nós somos eterno tanto quanto Deus. Só que numa fase primitiva, que quando nós formos tratar dos 3 reinos, lá nós vamos explicar melhor. Então, muitos seres acreditam, ou melhor, voltando, desde aquele momento que nós somos criados simples e ignorante. Eu não vou dizer nem propensos, porque se nós somos criados simples e ignorante, não havia propensos naquele momento. Entendeu? Daquele momento até o momento da ressurreição, você nunca pôde sentir um tipo de desejo qualquer por alguém ou por algo. Por exemplo, ai, que raiva que o meu marido me causou. Ai, que ódio que eu tenho dele. Ai, que ódio que eu tenho dela. Ai, que vontade de tomar uma cachaçinha. Ai, que vontade de tomar um cigarrinho, fumar um cigarrinho. Ei, mas aquele homem lá em casa, hein? Nossa, eu tenho tanta vontade de fazer tanta coisa. Você entende que isso é um estudo. Que se você não entender, você não vai compreender. E aquela mulher lá em casa. Aquilo lá que é mulher, gente. Não é aquela sombrinha sem cabo, sem pano que eu tenho lá em casa, não. E a mesma coisa a mulher fala, né? Que lá, isso que é homem, ó. Não é aquele cabo guarda-chuva sem pano que tá lá em casa que Deus me deu, não. Não foi Deus que te deu. Foi você que escolheu esse homem e essa mulher. E a vida que você leva durante todo o teu processo evolutivo, e principalmente você respaldou há 2000 anos atrás, quando você pediu para que o Cristo fosse crucificado e você passou a aderir a tudo que não presta, que significa Barrabás.
Barrabás permanece no nosso meio, nos instigando ao orgulho, ao egoísmo, à inveja, ao ciúme. O Barrabás é que não deixa que a justiça da terra haja corretamente. O Barrabás é que leva os políticos às propinas, às roubalheiras. O Barrabás é que leva os advogados, os juízes, os promotores, a justiça da terra a se venderem. Parece que a gente está falando mal, mas não, é porque isso nunca foi dito. Porque a humanidade não questiona. A humanidade foi colocado nela um cabresto. Sabe aquilo que é colocado num cavalo para ele enxergar só pela frente? Ele não pode olhar para os lados. Observe, o cavalo não olha para os lados. Nós que hoje somos considerados bípedes pela justiça da terra e pela política da terra e pelas religiões da terra, nós ainda somos considerados quadrúpedes, comedores de milho no coxo. Eu não como milho no coxo, come. Porque você adere todos os dogmas falsos da mitologia criada pelo homem e não raciocina. Tanto é que você acredita no inferno eterno, você acredita na ressurreição. Agora a questão da ressurreição. Desde o princípio até o momento em que esse Deus aparecer aqui na Terra, você nunca pôde ter praticado um ato errado. Porque um ato é o mesmo do que bilhões de atos. Matar um pássaro é o mesmo que matar os pássaros do mundo todo. Como se diz o termo, pecado é pecado. Não importa. É o seu sentimento. Então, por exemplo, hoje eu queria... por exemplo, vamos simplificar. Você está indo para o trabalho. De repente passa um automóvel numa poça e te molha. Você reza naquele momento ali para aquele motorista ou você xinga a mamãe dele? Você faz uma prece Pai Nosso para aquele motorista naquele momento? Pai nosso que estás no céu, santificado. Muito obrigado, meu Deus, porque ele molhou-me toda ou todo. Você reza. Acaba o gás no momento que você está preparando a ação da lasanha. O que você pensa? O entregador de pizza demorou 5 minutos além do combinado. O que você pensa? Então, sabe isso que você pensa do vizinho? De baixo, de cima, da frente, do lado? Sabe disso que você pensa? Sabe o cigarro que você fumou? Sabe a cervejinha que você tomou? Sabe a escorregadinha que você deu na vida? Você é tido como imperfeito. E por isso você não vai poder ser levado para o reino do céu. Porque Deus virá separar os bodes das ovelhas. Não é assim que está escrito? Agora, quem é ovelha? Então, se Deus virá, gente, é para aumentar o inferno, para poder jogar mais gente lá para o capeta da mitologia, no fogo do inferno eterno. Agora,
o que Deus vai ter que aumentar esse inferno aqui na terra vai, porque olha, o que essa política na terra tá uma desgraça e o que essa justiça da terra tá uma desgraça e o que essas religiões da terra tá uma desgraça não tá escrito. E o pior é que a humanidade não faz nada. A humanidade não reivindica seus direitos. Sabe por que ela não reivindica? Porque a humanidade também é hipócrita. A humanidade também são todas trogloditas. A humanidade é quadrúpede. Analisa só para você ver. Parece que os termos que eu uso é vexatório, é humilhante, mas você tem que parar para raciocinar. Você já reivindicou o que em prol da tua família, da tua vida? Analise só para você ver. Diz que o Brasil é um país democrático. O Brasil é o único país que não impera a democracia. Aqui pode imperar-se todas as outras leis, inclusive a ditadura. Os ditadores, Kim Jong-un devia dirigir o Brasil. E outros ditadores que já existiram no mundo. Porque as leis no Brasil é de ditadura. Só que o brasileiro é cego. E também é dotado de amnésia. Esquece-se fácil o que aconteceu há 10 dias atrás. Com um fato novo. Você quer fazer o brasileiro esquecer uma desgraça? Cometa uma outra desgraça. Que o brasileiro foca na outra e esquece a de 10 dias atrás. Quer que eu te prove? Se você deixar de votar, o seu título eleitor é cassado. Você não faz empréstimo. Você não abre conta bancária. Você não abre firma. Se você quiser, você ainda tem que pagar multa. Você é multado por você não ter votado. Então, isso é democracia? Que país é esse da democracia? Que leis são essas? Ainda bem que aqui no Livro dos Espíritos diz que a lei do homem é mutável. É mutável. Que muda todo dia. Então, que país é esse? Que você vota nas pessoas para que eles te representam nas prefeituras, nos estados, na Câmara, no Senado, né? E em outros órgãos que existem, sendo que eles lá criam leis entre eles que passa a reger a partir de então, sem que você fique sabendo. Você é parado pela polícia e a polícia leva ao teu conhecimento. Eu vou te multar por isso. Mas o senhor me dá licença para fazer uma pergunta? Pois não. Mas o senhor está me multando por isso. Isso não faz parte da lei. Não, mas passou a fazer parte há 15 dias atrás. Mas como passou a fazer parte há 15 dias atrás? Se a humanidade não foi comunicada. Isso é justiça, gente? Você confia numa justiça dessa? Quando esses seres, eles não estão nem aí pela humanidade.
Sabe para que é que você presta? Para votar. E assim mesmo você nem está prestando mais para votar. Você sabe por quê? Porque se você vota, o candidato ganha. Se você não vota, o mesmo candidato ganha. Através da roubalheira das urnas eletrônicas. Então, por isso que esse amigo, um dia conversando comigo, ele me disse: sabe como conseguimos reconhecer um homem quando ele deixa de prestar e de ter valor, Luiz? Falei, não. Mas não tem como. Tem. Você reconhece um homem quando ele deixa de ter valor, quando ele deixa de prestar, quando ele entra para a política e quando ele entra para a justiça da terra. E quando ele entra para a política e quando ele entra para a justiça em todo sentido, porque quando fala política, as pessoas pensam que são só aqueles eleitos. Não, existe vários tipos de políticas. Existe vários tipos de classes conjugadas, interligadas. Você entendeu? Quando se fala em justiça, as pessoas pensam apenas em advogado, juiz, promotor. Não! Justiça na área das ciências, na área da filosofia, na área das religiões. E as pessoas não param para analisar. A humanidade ainda não parou para analisar que a humanidade ainda não parou para analisar que ela é conduzida por todos os políticos e por toda a justiça da terra como aquele animal naquele departamento, naquele cercado. Tem um cercado que o animal entra para ir para o abatedouro. A humanidade é conduzida pela política e pela justiça da terra como aqueles animais que são conduzidos naquele caminho que leva ao abatedor do frigorífico. E o pior é que todo mundo acata. Tem alguns que luta daqui, luta dali e não conseguem se livrar dessa justiça e dessas políticas do mundo. Por quê? Porque a humanidade não se juntam. Porque a humanidade é hipócrita. A humanidade é troglodita. A humanidade falta de cultura. A humanidade não tem respeito um pelo outro. A humanidade não tem caráter. Porque reclama, mas quando convocados a se unir para lutar todos por uma causa só, 100%, 95% tira o corpo fora. Então você quer ser amparado por uma justiça correta aqui na terra como? Se você não contribui. Você quer políticos honestos como?
Se você também é um corrupto, se você falta com a responsabilidade. Como? Se na hora de chamado à responsabilidade você tira o corpo fora. Agora você sabe quantos palhaços no mundo tá fazendo o que eu estou fazendo aqui? Apenas eu. Aí você diz assim, palhaço? Para a humanidade sim. Mas para Deus, para Jesus, para a espiritualidade maior não. Porque eu garanto que se umas 10 mil pessoas agissem como eu ajo, o mundo hoje estaria muito bem melhor. E se o mundo está essa desgraça como todo mundo está desfrutando, tanto na política quanto na justiça, na religião, na filosofia e nas ciências, é culpa do ser humano. Porque nós temos a justiça capenga e pobre, de acordo com o nosso merecimento. Nós temos a política capenga, pobre, corrupta, graças às nossas imprudências. Nós merecemos o que não presta. Porque se nós não merecêssemos o que não presta, não teríamos agido com o Cristo como agimos há 2000 anos atrás. E as leis de Moisés predominam até hoje. No olho por olho, dente por dente e na questão do julgamento. Não tem esse que não julgam as pessoas. Passa uma meretriz, tanto homem quanto mulher comentam entre si. Tá vendo? Olha aí. Passa um homossexual, que é um direito dele, é um processo evolutivo dele. As pessoas ficam rindo. As pessoas ficam caçoando. Esses movimentos que existem, né? Da parada gay nos países, no mundo. Quantas pessoas ignoram? É um processo evolutivo, transtornos que trouxeram de vidas passadas e que neste mundo de provas e expiação estão expurgando de acordo com a evolução deles. Quem somos nós? Que moral nós temos para julgá-los? O Cristo nos deu algum direito de julgar alguém há 2000 anos atrás, mediante aquela meretriz? Então, que direito nós temos de julgar os nossos irmãos homossexuais, as lésbicas? Nós temos o direito? Nós temos o direito de orar por eles, porque eles também se encontram em processo de evolução, como todos nós nos encontramos. Agora você percebeu, quando tivemos a oportunidade de dizer em vídeos anteriores que na Terra não existe justiça, para que pudéssemos comentar a respeito da qual? Você percebeu que não existe religiões e nem políticas para comentarmos a respeito das quais? Aí você pode me dizer assim, mas você está julgando. Não, eu estou julgando. Eu estou fazendo aqui o que ninguém tem coragem de fazer. Eu estou mostrando a podridão que existe por detrás de todas essas castas. E que ninguém tem coragem de abrir a boca como eu tenho coragem de abrir. Mas você não tem medo de ir preso? Medo? Pense um pouco, gente, para poder falar isso. A partir do momento que eu abro a boca aqui, eu tenho certeza de tudo que eu estou sujeito a passar. Medo é o que não existe em mim. Você sabe por quê? Porque eu acredito na imortalidade da alma.
Eu acredito naqueles que me assessoram. Você acha que eu estou aqui sozinho falando o que eu estou falando? Você acha? Você acha que para falar o que eu estou falando aqui, eu tenho que estar assessorado? Eu não tenho que estar assessorado por alguém com conhecimento além do meu? Agora, as pessoas é que não têm coragem de vir conversar comigo. Conversar. Não é brigar, não, porque isso aqui não é briga, isso aqui é estudo. Então nós vamos apoiar qual justiça aqui na Terra? Se a justiça que existe na Terra, que é para apoiar os necessitados, que é para estar mais ou menos de acordo com a justiça divina aqui na Terra, foi corrompida e é corrompida. Não tem um dentro da justiça que não é corrompido e que não foi corrompido. Não tem um político que não foi corrompido. Não tem um religioso que não foi corrompido, principalmente líderes religiosos. Para você ver como são as coisas. Eu psicografei 9 livros. Doei o direito dos 9 livros. Nunca usufrui de 1 centavo desses livros. Quando a pessoa quer